eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com os alunos do sexto ano a respeito do Egito, trabalhar alguns conceitos bem básicos para facilitar a execução das atividades sobre o assunto que estão sendo postadas no Drive. Algumas informações eu vou conversar com vocês e vocês vão usar essas informações para realizar as atividades que estão sendo enviadas. Espero poder ajudá-los bastante. Sobre o Egito Antigo, é importante a gente entender e sempre se lembrar que o Egito é uma civilização que se desenvolveu na África. Como atualmente as pessoas costumam associar sempre a África a uma situação de miséria, a uma situação de pobreza, muitos acreditam que o Egito estava na Ásia e não na África, mas não é bem isso. O Egito ele se desenvolveu no continente africano, foi uma grande civilização, não tem nada associado à miséria ou alguns conceitos que hoje se atribuem à África. Alguns verídicos e alguns nem tanto, né? O Egito, assim como a Mesopotâmia, um conteúdo que já trabalhamos anteriormente, ele é chamado de civilização hidráulica. O que é uma civilização hidráulica? É uma civilização que depende de um determinado rio para se desenvolver. Vamos nos lembrar. Na Mesopotâmia, eles dependiam de dois rios para conseguirem se desenvolver, que são os rios Tigre e Eufrates. Já o Egito, ele depende do rio Nilo. O rio Nilo, ele nasce no centro da África, né, na região central da África. Ele corre em direção ao norte, onde está localizada a civilização egípcia. E por conta dele nascer numa região de bastante chuva, era um rio que nunca secava. Pelo contrário, ele tinha o seu período de cheias, né? O Egito, que fica localizado ao norte da África, numa região mais árida, com pouca chuva, uma região seca, ele dependia das águas do rio Nilo para sobreviver. Nos períodos de cheia, era comum que os camponeses, né, os agricultores, quando a terra inundava devido à cheia do rio Nilo, jogarem as sementes, os animais pisavam, enterravam essas sementes e depois de algum tempo eles conseguiam colher, né, os frutos dessas sementes. Além disso, no Egito havia já a técnica de canalização da água, ou seja, os lugares que não, onde o rio Nilo não passava, eles já tinham técnicas para desviar as águas do rio Nilo e levar o abastecimento de água para toda a população. A população que morava mais perto do rio tinha as terras mais férteis e por isso ela era considerada uma população mais rica, porque quando eles fossem vender suas terras, comercializar suas terras valeriam mais. Os que moravam mais longe desse rio eram considerados mais pobres, até porque a terra, como não chovia, a terra era seca, não dava para se plantar, e muitas vezes as pessoas que moravam longe do rio prestavam serviço para aqueles agricultores que moravam próximos ao rio Nilo, né? O que é importante a gente gravar sobre isso, né? A importância da água para o desenvolvimento de um povo, né? O Egito, a Mesopotâmia, eles são exemplos para nós de como um bom uso hidráulico nos permite desenvolvimento, nos permite, né, avanço econômico, avanço social. No Brasil, por exemplo, a região Nordeste sofre bastante com secas. E muitos especialistas dizem que a solução seria a canalização do Rio São Francisco. Até hoje isso não aconteceu, e quando isso acontecer, se vier a acontecer, acredita-se que a população da região Nordeste terá uma qualidade de vida muito melhor. Então, quando a gente pensa, né, em civilizações hidráulicas, a gente pensa, né, exclusivamente na Mesopotâmia, no Egito, mas a gente tem que trazer uma reflexão para os dias atuais. A água também é muito importante para nós. Os recursos hídricos que nós temos, eles precisam ser preservados, eles precisam ser
conservados, porque eles garantem desenvolvimento tecnológico, eles garantem uma qualidade de vida melhor para a população, né, que depende da água. Então, vamos sempre usar a água de maneira consciente, vamos sempre descartar o lixo de maneira consciente para não poluir os rios, porque isso é muito importante. E isso tem, eu estou fazendo esse paralelo, né, entre o Egito e os recursos hídricos atuais, porque na semana 18 de atividades, existe uma atividade 3, que pede para que vocês façam essa ponte, essa reflexão, porque é muito importante sempre usar um conteúdo, né, lá do passado para a gente se identificar e pensar também no presente. Além disso, conceitos importantes sobre o Egito. O Egito ele era governado pelos faraós, que eram figuras políticas e religiosas. Os egípcios eles eram politeístas, então o faraó ele era uma autoridade política na terra, mas ele também era considerado divino. Tanto é que quando ele morria, ele era enterrado na pirâmide junto com as suas riquezas, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, quando um faraó falecia, ele enterrava junto consigo, lá naquelas pirâmides grandiosas que existem até hoje, toda a sua riqueza para desfrutar dessa riqueza na vida após a morte. Alguns faraós não abriam mão de nada do que tinham, nem mesmo às vezes das suas famílias, devido a essa crença de que após a morte eles continuariam sobrevivendo. Essa vida após a morte também traz o hábito da mumificação, que era a preservação do corpo através de técnicas, né, em que eles retiravam do morto os órgãos, as vísceras, deixava praticamente o esqueleto, a pele, embalsamavam essa pele e ele era preservado da melhor maneira possível, colocado em sarcófagos, porque na vida após a morte ele estaria mais preservado e mais adequado. Sobre o Egito era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero ter sanado algumas dúvidas que vocês tenham. E não se esqueçam, qualquer dúvida, qualquer necessidade de contato, o meu e-mail vai junto no formulário da escola. Um grande abraço e até mais!